Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer participar, enfim, ter a oportunidade de trocar umas ideias sobre estes assuntos com todas e com todos. Portanto, tentando de forma breve responder às questões. Enfim, nós hoje vivemos um momento que nós podemos classificar de soberanista. Eu vou tentar explicar isso. É como se de repente, devido à crise de saúde pública, a gaiola de ferro ordoliberal europeia se tivesse parcialmente aberto. E aqueles que nela estão encerrados confusamente hesitam em relação ao que fazer perante a surpresa de uma gaiola aberta. E como é que a gaiola se abriu? O Ministro das Finanças, Mário Centeno, recentemente disse a ação está nos Estados. A ação está nos Estados. Por isso é que eu falava de um momento soberanista, ou seja, um momento que obriga ao reconhecimento de que é nos Estados que estão ainda hoje todas as questões que politicamente importam, inclusive as questões de vida e de morte. Eu tenho-me lembrado de uma frase famosa do governador do Banco de Inglaterra em 2007, 2008, Marvin King, que dizia: os bancos podem viver na escala internacional, mas vêm morrer à escala nacional. E na realidade, obviamente, esta crise de saúde pública confronta-nos com o grau de poderes, capacidades públicas, coletivas que os Estados têm ou não têm. E isso, em última instância, vai determinar quem vive, quem morre e quem vive em que condições. Porque é nos Estados que estão os serviços nacionais, não por acaso nacionais, de saúde. É nos Estados que estão as capacidades associadas à segurança social. E isso é absolutamente central, não é? Na resposta a esta crise de saúde pública, porque os Estados são chamados a prestar cuidados, não é? A apelar aos sentimentos cívicos dos concidadãos, dos nossos concidadãos, dos nossos compatriotas, quer dos que estão em casa, quer dos que estão obrigados a sair de casa, e a União Europeia, no fundo, reconheceu, os poderes estabelecidos reconheceram que a escala da crise de saúde pública e das respostas que inevitavelmente têm de ser dadas com repercussões orçamentais obrigam a suspender todo um acervo de regras, no fundo eram parte da tal gaiola de ferro. As regras ordoliberais destinadas a constranger os Estados numa ordem supranacional, como a da União Europeia, que de internacionalista só tem aquele internacionalismo monetário de que o nosso saudoso Zé Mário Branco falava no FMI. Aliás, isso é tanto assim quanto a instituição mais poderosa da União Europeia, hoje reconhecidamente o Banco Central Europeu, que mais uma vez teve de entrar em modo soberano, e o soberano, como nós sabemos, é aquele que define o estado de exceção, e, portanto, o soberano monetário é obrigado, uma vez mais, a fazer tudo o que é necessário para salvar esta ordem monetária, esta gaiola de ferro, momentaneamente aberta, porque se decidiu, não fomos nós que decidimos, decidiu-se que as regras em vigor estariam suspensas. Todas as regras não, algumas regras. Porque um dos atributos do soberano é precisamente definir
quais são as regras que valem para cada um dos Estados em que nos encontramos. E, portanto, nós temos aqui pelo menos duas escalas que neste momento, enfim, têm tensões e têm contradições. Uma escala que é a escala do Estado Nacional, não é? Onde supostamente está o soberano, que é o povo, de acordo com a nossa Constituição, e uma escala supranacional, onde está o soberano no decisivo campo monetário e onde está, enfim, onde está o acervo de regras que se destinam precisamente, que se destinam, porque essas regras vão regressar. Essas regras, se nós não escaparmos das gaiolas, da gaiola, a gaiola fecha-se de novo. A gaiola fecha-se de novo. Ela, aliás, só está entreaberta, porque a política monetária do BCE continua a funcionar para o estado de exceção, para garantir uma coisa que qualquer banco central tem a obrigação de garantir, que o soberano se financia em condições politicamente definidas. Obviamente o BCE não pode financiar diretamente os Estados nacionais, não pode fazer financiamento monetário, coisa que o Banco de Inglaterra hoje anunciou que vai fazer, ou seja, creditar diretamente o Tesouro. O BCE está proibido pelos tratados e essa regra não foi suspensa. O que o BCE está a fazer é intervir no mercado secundário para garantir aquilo que a Lagarde disse que não faria, mas que foi obrigada a fazer, que as taxas de juros não sobem para os títulos de dívida pública que os Estados vão emitir. Portanto, os Estados têm condições de se refinanciarem a preços, a taxas de juros politicamente definidas pelas operações, pela intervenção do Banco Central Europeu no mercado secundário. Esta gaiola também entreabriu-se também porque há regras que continuam a vigorar, por exemplo, a liberdade de circulação de capitais está em pleno. E, aliás, estamos a assistir já, à escala internacional, a uma fuga dos especuladores, dos investidores, para os Estados no topo da hierarquia do sistema internacional, uma fuga maciça de capitais, que obviamente à medida que se adensar a desconfiança na solvência do sistema bancário, vai continuar. Obviamente o Banco Central Europeu, estas operações de intervenção no mercado secundário também se destinam a garantir, digamos, a liquidez dos bancos. Enfim, o Nuno Teles depois pode desenvolver este ponto sobre os objetivos e a natureza da operação do Banco Central. E, portanto, nós estamos, digamos, estamos num momento excepcional. As autoridades europeias e as autoridades nacionais reconhecem o facto. E no meio disto tudo há, obviamente, uma enorme desorientação política. Era sobre isso que eu gostaria de falar um bocadinho. Porque aquilo que assistimos à esquerda é um espetáculo lamentável que repete o pior do padrão da anterior crise. É a esquerda resumida, tendência na esquerda, enfim, dominante, resumida a apelos ao bom senso das elites do poder supranacional. É isso que estamos. Ou fazem isto, e já vamos ver o que é que essa esquerda quer que se faça, ou então o projeto europeu acaba. Ou seja, apela-se aqui, no fundo, à ideia de que as elites do poder europeu têm que ter cuidado, porque senão o projeto acaba. E como as elites sabem que o projeto espontaneamente não acaba, porque elas têm todos os instrumentos para que não acabe, têm todos os instrumentos, estes apelos, enfim, valem tanto como injunções morais no campo das relações internacionais, ou seja, muito pouco. O que é que a esquerda quer que se faça? Aquilo que a esquerda quer que se faça é, no fundo, reforçar a gaiola de ferro, introduzindo mecanismos de partilha de riscos à escala supranacional por via da emissão de euro-obrigações. Que, na minha opinião, enfim, podemos discutir este assunto, não tem nenhuma vantagem
em relação aos mecanismos que o Banco Central lançou mão, tendo a desvantagem que todos têm a obrigação de conhecer, dado o modelo da União Europeia, o modelo constitucional da União Europeia, é que essa eventual partilha de riscos, de qualquer forma, me parece até ver relativamente implausível, mas o acentuar da crise pode perfeitamente permitir soluções aproximadas às famosas Eurobonds ou Corona Bonds ou bonds que a imaginação financeira conseguir politicamente criar, seja qual for o mecanismo de partilha do risco, ele virá sempre associado a condicionalidade política. E condicionalidade política na União Europeia é a continuação de um tipo de reforma que nós conhecemos perfeitamente, de forma transparente, já conhecíamos antes, mas isto reforçou-se, associado ao programa da Troika. Ou seja, reformas no mercado de trabalho, reduzindo direitos laborais, reformas tendentes a reduzir o salário indireto, nomeadamente as pensões de reforma, reformas tendentes a, depois de passado o estado de exceção, fazer, digamos assim, o desmame ao setor económico das intervenções em modo bombeiro que o Estado teve de efetuar. E vão ser muitas. E vão ser muitas. Na banca, no setor dos transportes, vão ser muitas. Por isso é que as regras de ajuda de Estado foram suspensas. Nem sequer havia capacidade instalada nas direções de regulação europeias para avaliar cada uma das intervenções que os Estados vão ter de lançar mão para salvar setores económicos particulares à escala nacional. Os bancos vêm mesmo morrer à escala nacional e, portanto, vamos ter que resgatar os bancos. Isso vai acontecer, mais tarde ou mais cedo, a partir do momento em que a carteira de ativos dos bancos começar a degradar por via dos problemas empresariais. Portanto, aquilo que nós vamos assistir a um momento de keynesianismo abastardado que vai ser seguido pelo encerramento da gaiola e, portanto, pela imposição de uma lógica de austeridade e de esvaziamento dos poderes do Parlamento, dos Parlamentos Nacionais, portanto, de esvaziamento dos Parlamentos Nacionais, para os quais a esquerda está a concorrer a partir do momento em que exige euroobrigações. Ou seja, a partir do momento em que a sua exigência é um apelo ao reforço da gaiola de ferro. Eu não consigo, a sério, enfim, uma pessoa está encerrada em casa e fica bastante... Não tem como extravasar. Peço desculpa pelo meu tom, mas é a falta de interação face a face. Uma pessoa fica exaltada facilmente com o absurdo da situação. Com o absurdo da situação. A situação é absurda. A gaiola de ferro está aberta. Os Estados aquilo que têm de fazer é fazer toda a despesa que for necessária para suportar rendimentos, para impedir falências empresariais, para resgatar os setores económicos com participação pública. Com participação pública. Um princípio que tem de vigorar é o Estado não pode apoiar empresas, para lá do apoio que dá aos rendimentos, capitalizar empresas sem que isso se traduza no controle dessas empresas. Ou seja, na participação acionista. Sejam bancos, seja a TAP, seja que empresas estratégicas. Quanto muito pode ter uma consideração de prudência em relação a alguns setores, por razões de relações internacionais que interessa ao país diversificar. O país tem que ter uma política. O Estado é chamado, os cidadãos são chamados, todos nós somos chamados a reconhecer que ou temos capacidade de produção de bens e serviços essenciais, ou então estamos dependentes da bondade de estranhos.
E os estranhos não são bondosos em relações internacionais. Portanto, para um país como Portugal, aquilo que é preciso fazer é aumentar a capacidade de produção nacional, ao manter a capacidade de produção nacional, diversificá-la. O esquerda.net foi dos poucos órgãos de comunicação social a dar atenção e a noticiar, com o desenvolvimento, a decisão que o Ministério da Defesa tomou não é de colocar o laboratório militar que o governo das direitas queria ter desmantelado, a produzir gel desinfetante e testes de despistagem do coronavírus. Hoje, enfim, os telejornais estão cheios de pequenas histórias de empresas, sejam do setor público, já poucas, sejam do setor privado, com encomenda pública, que estão a produzir coisas que nós anteriormente importávamos. Por isso é que eu chamo, este é um momento soberanista, porque nós somos obrigados a reconhecer que temos de ter alguma autossuficiência e alguma capacidade de produção nacional. E portanto, o Estado é chamado a realizar despesa. Obviamente, com a crise e as projeções feitas pelas organizações internacionais como a OCDE indicam-nos que a crise vai ser particularmente severa. Com a crise, enfim, a simples quebra na receita fiscal e o aumento automático de despesas, por exemplo, associadas ao pagamento de subsídios de desemprego e de outras funções da segurança social, que agora está em pleno a substituir rendimentos, pelo menos parcialmente. Depois podemos falar enfim, acho que é preciso uma atenção muito grande aqui às questões laborais, eu não as vou abordar, não tenho competência para isso. O Estado, portanto, o que vamos ver é um brutal crescimento do déficit orçamental, é uma variável que está dependente do andamento da economia, e portanto o ministro Centeno vai ficar no Ministério das Finanças a assistir ao maior aumento do déficit orçamental da história portuguesa, se as projeções da OCDE estiverem corretas. E, portanto, vamos ter rápido crescimento da dívida pública em percentagem do PIB, provavelmente de que há registro na história. Portanto, a nossa dívida pública, em percentagem do PIB, vai crescer inevitavelmente de forma bastante significativa. Obviamente, se o BCE garante, até onde o BCE quiser garantir, e tiver condições políticas para o fazer, que as taxas de juros na periferia não sobem. Mas isto é uma arma poderosíssima que o BCE tem, que impede, é como se estivesse cá fora da gaiola alguém, um guarda, que nos apontasse uma arma para nós voltarmos para dentro da gaiola, mesmo que dela quiséssemos sair. E a esquerda não quer sair da gaiola. Sublinho isso. A esquerda não quer sair da gaiola. Ou melhor, a esquerda, uma certa esquerda. A esquerda que defendeu obrigações. Aparentemente essa é a posição do Partido Socialista e tanto quanto percebi o documento que o Bloco de Esquerda lançou, também a posição da direção do Bloco de Esquerda. Tanto quanto percebi o documento. O documento é difícil de perceber. E pronto, é nisto que estamos. E portanto, obviamente, o crescimento da dívida pública daqui a um pouco tempo já está a ser ensaiado, esse exercício já está a ser feito, com conversas de atirar trabalhadores do setor privado em layoff contra trabalhadores do setor público que não estão em layoff. O que se vai seguir está escrito nas próprias regras que foram suspensas e que serão reintroduzidas, é a imposição de novas rondas de austeridade para salvar o projeto europeu, porque o projeto europeu precisa ser salvo. E, portanto, tudo o que seja introduzir na opinião, a ideia de que isto se resolve com saídas por cima,
para salvar o projeto europeu para mim absolutamente incompreensível, porque o projeto europeu não tem de ser salvo. Este projeto europeu tem de ser desmantelado. Desmantelado de forma tão organizada quanto seja possível, desmantelado de forma tão organizada e politicamente coordenada quanto for possível, sendo que, obviamente, este projeto europeu é uma fonte de inimizades entre os povos. Porque agora temos os Estados do Sul a reivindicar soluções que a opinião pública dos Estados do Norte e os tribunais constitucionais dos Estados do Norte não aceitam. E, portanto, quanto mais persistirmos neste tipo de exigências, que são reações naturais, de um certo sentido, num quadro europeísta. E esse quadro tem que ser quebrado. Enquanto esse quadro não estiver quebrado, não for quebrado, nós não temos consciência da gaiola onde estamos, nem podemos pensar em meios dela escapar. E eu acho que a prazo muito curto, perante as políticas de austeridade que aí virão, temos de colocar em cima da mesa a questão da saída do euro, da reinstituição de controle de capitais, da reestruturação da dívida, ou seja, todas as discussões que se fizeram até 2015, 2016 e que depois foram suspensas pelo modelo de recuperação que tivemos em Portugal e que foi o melhor possível nas circunstâncias do euro e da União Europeia, um modelo de recuperação do emprego assente em setores transacionáveis, como o turismo, ou em setores que se tornaram transacionáveis, como a habitação. Particularmente nas grandes cidades, há o serviço do turismo e a construção e a restauração e todos esses setores que vão ser agora profundamente atingidos por uma crise que, independentemente da sua duração, vai deixar sequelas nestes setores, porque enfim, aquilo que é de esperar é que haja muito menos circulação internacional e, portanto, para um país que depende do modelo Florida na Europa, isto é particularmente complicado, não é? Enfim, só no setor da restauração foram criados nos últimos anos 90 mil postos de trabalho. João podemos ver por aí. Eu acabo. Pode acabar. Acabei. Sim. Começaria com um ponto político, acabaria num ponto político e faria um ponto meio tecnopolítico pelo meio. Então, seria assim. Do ponto de vista político, é bastante óbvio que só quem tem uma estratégia de longo prazo, e o longo prazo hoje são meses, só quem tem uma estratégia de longo prazo pode ter flexibilidade tática. E eu não vejo isso neste momento à esquerda, um horizonte estratégico. Acho que há uma enorme confusão entre as elites políticas à esquerda e essa confusão tem o nome de euro-obrigações. As euro-obrigações sintetizam toda a confusão que está na direção política da esquerda, certa esquerda. O segundo ponto, mais tecnopolítico. Eu concordo inteiramente com o que o Nuno Teles e o Jorge Bateira disseram sobre a natureza da moeda e do dinheiro, a importância de ter um banco central capaz de creditar a conta do tesouro para que efetue a despesa necessária a assegurar o pleno emprego dos recursos. Num país com a economia como a portuguesa, há, historicamente, uma atenção que deve ser dada ao constrangimento externo. Ou seja, o país, independente, tem que mobilizar todos os instrumentos de política para ter uma situação equilibrada na balança corrente. Para não ficar dependente de estranho. Ou seja, só pode importar o que exporta. Ou seja, as receitas de exportação têm que ser suficientes para garantir as importações dos bens que o país necessita. Isto exige a mobilização de instrumentos de política cambial, industrial, a existência de controle de capitais, até porque sem controle de capitais não é possível
taxar o capital residente. A ameaça de fuga de capital residente é uma espada de Damocles que pesa sobre qualquer estratégia de esquerda. E, portanto, tem de ver com capitais. Só com o controle de capitais é que nós podemos transferir recursos dos aforradores para os devedores, para quem investe. Para quem investe. Para quem investe. Esta metáfora, enfim, depois eu podia elaborá-la, mas basicamente é ter quem tem rendimento suficiente para aforrar cativo das estratégias de desenvolvimento nacionais. Isto é muito importante, porque nós sabemos que hoje o que está a acontecer, num contexto de liberdade de circulação de capitais, é uma fuga maciça dos países periféricos, em busca de segurança no centro, moeda forte. Esse é um ponto que eu acho muito importante. Regime de propriedade, acho fundamental colocar as questões do sistema de propriedade. Acho que esta crise vai obrigar a colocá-las, mesmo às elites políticas do Bloco Central. Vai ser preciso capitalizar a TAP. Vai ser preciso capitalizar os bancos. Portanto, a questão do controle por via da propriedade vai colocar-se com particular cuidado. Eu quero só esclarecer um ponto que eu há pouco fiz, que é um ponto que tem de estar presente na nossa reflexão, e mesmo que esteve no PREC, nas nacionalizações. É preciso uma estratégia de alteração do regime da propriedade que mantenha relações internacionais com os países com os quais nós temos interesse em diversificar relações. Para fora da Europa. Um dos problemas da integração europeia é que ela regionalizou demasiado a economia portuguesa, tornou-nos muito dependentes de mercados europeus. E nós temos de ter uma estratégia também de diversificação dos países com os quais temos relações. Isso é muito importante. Outro ponto, enfim, que também acho que é importante, e agora só em termos de diagnóstico, mas tem implicações políticas, é que eu acho que na União Europeia nós temos que sempre cruzar as questões geopolíticas com as questões de classe. Ou seja, temos de ter em atenção que os países são muito diferenciados na sua estrutura de classes, são muito diferenciados nas posições que as diferentes classes têm, na capacidade que têm de participar nos processos políticos, nas tradições culturais e políticas da organização, e essa heterogeneidade de condições socioeconómicas impede a emergência de qualquer sujeito político europeu com uma dimensão de classe forte. Isto significa que nós temos que ter uma velha intuição que está presente na tradição marxista desde 1917, que é a necessidade de articular as questões de classe com as questões nacionais. Isto é um ponto que foi quase banido da tradição de esquerda, mas que é um ponto que, se nós soubermos um pouco da história da esquerda comunista e da esquerda social-democrata, dos comunistas italianos aos social-democratas suecos, todas as vitórias que a esquerda obteve-as no terreno onde estão as identidades populares mais enraizadas. E nós sabemos isso. Os militares de Abril sabem isso. Não por acaso, eles comunicaram ao povo português a decisão de o libertar como uma missão patriótica. Sabendo ao mesmo tempo que dependeram dos nacionalismos anticoloniais, porque os nacionalismos anticoloniais também nos libertaram e nós acabámos também por os libertar através da nossa Revolução Democrática. Eu acho espantoso como é que esta memória, e sabem porque é que esta memória foi esquecida? Porque a intelectualidade portuguesa que domina os partidos de esquerda foi cooptada pela União Europeia. Cooptada mentalmente pela União Europeia. É incapaz de imaginar um país, com honrosas exceções,
é incapaz de imaginar um país. Imagina-se no centro e pensa em termos do centro. O que significa que nem sequer pensa em termos de classe, nem sequer pensa em termos de país, ou seja, não pensa. Não pensa. Pensa a partir de ninhures. A partir de ninhures. E, portanto, é um pensamento sem raiz. E, portanto, é um pensamento sem país e, em última instância, é um pensamento sem classe. E esse é o efeito intelectual que a União Europeia tem. Agora, é claro, a União Europeia é uma estrutura poderosa e capilar. Ela moldou não só a intelectualidade, como os setores económicos que sobreviveram. E há hábitos enraizados. Hábitos enraizados por políticas enraizadas. A política agrícola comum é só um dos melhores exemplos. Desenraizar isso exige um projeto político. Agora, de longo prazo, não de meses, mas de anos. Mas quer dizer, o atraso que nós acumulamos é grande, mas eu, por acaso, acho que muitas vezes, em poucas semanas, caminham-se muitos anos. Em poucas semanas. Porquê? Porque a realidade obriga a caminhar muitos anos em poucas semanas. E, portanto, nós temos de ter um processo de aprendizagem rápido. E se recusarmos a aprender agora, e se recusarmos a aprender com aquilo que as mobilizações, e aí o Mário Tomé, com toda a sua experiência e sabedoria, indicou um ponto político da máxima importância, é que as pessoas não vão ficar paradas. E, portanto, a questão é mesmo, como ele disse, a expressão que ele usou foi bastante apta, orientar sabendo seguir. Orientar sabendo seguir. Porque, obviamente, o que aí vem é um aumento, uma intensificação da conflitualidade social. E a questão é saber se nós temos um projeto de país para orientar essa conflitualidade social para uma direção progressista, ou se nós deixamos o terreno entregue aos venturas desta vida. Eu até já imagino uma resposta de uma certa intelectualidade de esquerda que é a seguinte: ai meu Deus, o Ventura está a ocupar o terreno nacional, nós não podemos ir para aí porque não queremos ser confundidos com o Ventura. Eu já estou a imaginar este argumento. Quem fizer um discurso a apelar aos valores que pelo menos nós aqui, alguns de nós partilhamos, vai ser rotulado de Ventura. Aliás, se o Ventura defender um programa proteccionista, quem fizer proteccionismo vai ser rotulado de Ventura, não só pelos adversários políticos, mas pelo fogo amigo. Pelo fogo amigo, porque eu já estive aí. E já sei como certas questões são colocadas à esquerda. Nós devemos recusar essa chantagem. Porque nós conhecemos a nossa história, sabemos os valores que queremos defender e temos alguma confiança. Temos de ter alguma confiança e algum arrojo. Até porque, reparem, as propostas que estão hoje a ser feitas pelas elites dominantes para responder a este estado de exceção nos ultrapassaram nos ultrapassaram. Reparem, propostas foram adotadas, que foram defendidas em vários países por alguns setores da esquerda, mas em Portugal, pelo menos nos tempos mais recentes, de subordinação, uma certa subordinação programática ao possível, tal como ele é concebido pela rotina do trabalho parlamentar, num contexto em que os parlamentos estão altamente condicionados, impede hoje mentalmente um certo arrojo de proposta. Há aqui vários bloqueios mentais. Eu, por acaso, ao nível há bloqueios mentais. E nós rapidamente superamos estes bloqueios mentais, incluindo bloqueios mentais sobre o que é possível, porque eu tenho ouvido argumentos de que há coisas que nós não podemos propor porque estão proibidas pelos tratados, feitos por gente de esquerda. E isto é um bloqueio mental que impede qualquer política de saída.
Porque eu regresso ao ponto inicial, e com isto termino. Nós só saímos disto com algum reforço das posições de esquerda que nos tornem capazes de pesar na situação, se soubermos para onde é que queremos ir. E para saber para onde queremos ir, temos de pensar fora dos termos que são fixados pelos nossos adversários. E se nós entendemos bem que a União Europeia e as suas estruturas geopolíticas e de classe são um dos nossos adversários, que destroem a esquerda por todo lado, e a destruição da esquerda é pior do que a destruição política. É que nós começamos a pensar nos termos deles. E aqui é quando nós estamos derrotando. É que já não temos autonomia de pensamento. Tudo nos tolhe. Tudo nos tolhe. E a intelectualidade portuguesa, eu digo, nós temos um severo problema intelectual. E não subestimem a importância, não subestimemos a importância disso, porque todos somos intelectuais, não é? O problema intelectual é um problema da direção política, é um problema na academia, é um problema nas instituições do Estado, é um problema a múltiplos níveis. É uma demissão em relação a um pensamento estratégico sobre o país. Há gente que o tem, mas até na administração pública essa inteligência organizada pelo Estado foi desmantelada e destruída. E, portanto, é um trabalho de reconstrução que tem que se fazer, e esse trabalho também começa por libertar a mente, por uma libertação mental. Cada um de nós, por introspeção e trabalho político, e todos nós em conjunto, esse trabalho tem de ser feito. Libertar as mentes, alargar o campo dos possíveis, aumentar as vistas. E isso exige, e exigir isso à direção política. Exigir isso a todas as direções políticas de todos os partidos de esquerda. Porque todos vão ser necessários, não há aqui nenhum partido. Todos os partidos vão ser necessários, e para lá dos partidos, o campo mais vasto do movimento sindical, do movimento social. Alargar as vistas é muito, muito necessário. Obrigado por esta possibilidade de, coletivamente, todos irmos alargando as nossas vistas através do debate e da conversa. Obrigado. Obrigado, João.